Naruto, além de lutas incríveis, grandes amizades e determinações inabaláveis, tivemos muitas histórias contadas ao longo da obra, mas elas nem sempre eram felizes. Sejam eles heróis ou vilões, qualquer personagem pode ter um passado triste, e nesse vídeo iremos conhecer os 9 personagens que tiveram os passados mais tristes em toda a história de Naruto. Então segura as lágrimas, que é um passado mais triste do que o outro. E aí, eu sou o Vinícius e sejam bem-vindos à Casa dos Otakus. Ao longo da história do mundo ninja, houve um ciclo constante de conflitos e ódio, o que criou muitos personagens com histórias tristes e trágicas. Se perguntar a qualquer fã de Naruto, com certeza ele irá citar pelo menos 3 passados tristes, e muito provavelmente esses personagens irão se repetir. Então, antes da gente conhecer os 9 personagens com os passados mais tristes de Naruto, não esquece de deixar aquele likezão para fortalecer o canal e se inscreve aí embaixo. É de graça e você ainda vai receber diversos vídeos sobre o universo de animes e mangá. Agora bora lá conhecer todos esses passados, e lembrando que eles não estão colocados no vídeo de forma ranqueada, beleza? Sasori. Sasori, também conhecido como Sasori da Areia Vermelha, é um personagem complexo em Naruto com um passado trágico e perturbador. Nascido na Vila Oculta da Areia, Sasori perdeu os pais ainda muito jovem, ambos mortos em uma batalha por Sakumo Hatake, o canino branco de Konoha. Criado por sua avó Tio, uma renomada mestre de marionetes, Sasori se tornou um prodígio na arte de controle e criação de marionetes. Suas habilidades até lhe permitiram criar 2 marionetes que relembravam seus pais, em uma tentativa de descartar a terrível solidão que ele sentia. No entanto, como as marionetes foram incapazes de lhe dar o verdadeiro amor parental que ele desejava, Sasori perdeu o interesse nelas. Inicialmente, ele usava marionetes tradicionais em combate, mas o vazio deixado pelo aperto dos seus pais o levou para um caminho muito mais sombrio. Para lidar com sua dor, Sasori começou a transformar pessoas reais em marionetes humanas, na tentativa de criar guerreiros imortais e perfeitos, almejando transcender a fragilidade da vida. Essa obsessão pela imortalidade o levou a transformar o seu próprio corpo em uma marionete, deixando apenas o seu coração como humano. Com isso, Sasori eliminou quase todas as suas fraquezas físicas, acreditando que ele havia alcançado a perfeição. Porém, essa busca o afastou da humanidade e dos sentimentos, tornando ele frio e calculista. Eventualmente, Sasori deixou a Vila da Areia e se uniu a Akatsuki, onde se tornou um dos membros mais temidos por suas habilidades e pelo exército de marionetes humana que ele criou ao longo dos anos. Sua trajetória reflete o quão longe ele foi para escapar da dor emocional, mas também destaca a profundidade da sua tragédia pessoal. Kabuto Yakushi. Kabuto tem um passado profundamente triste e marcado por crises de identidade. Abandonado ainda bebê durante a Terceira Grande Guerra Ninja, ele foi encontrado por uma mulher chamada Nono, uma espiã de Konoha que liderava o orfanato de Konoha. Nono acolheu Kabuto como filho e criou ele junto das outras crianças do orfanato. A bondade de Nono fez Kabuto se sentir amado pela primeira vez, e ele cresceu com uma admiração profunda por ela. No entanto, Danzo tinha outras intenções para Kabuto. Desde pequeno, ele foi treinado para ser um espião pela Anbu, preparando ele para se infiltrar em diferentes vilas, mudando sua identidade constantemente. Isso gradualmente começou a corroer sua noção de quem ele realmente era. Cada missão exigia que ele se tornasse outra pessoa, assumindo uma outra vida, e com o tempo ele acabou perdendo a sua verdadeira essência. Com isso, a cada nova identidade, Kabuto acabava se distanciando ainda mais do seu eu original. A tragédia maior da sua vida veio quando Danzo usou Kabuto em um plano para eliminar Nono, sendo ele seu único elo com o passado. Sem saber, Kabuto foi manipulado para lutar contra ela em uma missão, e em um confronto cruel, acabou matando a única pessoa que ele considerava sua mãe. O choque desse evento o quebrou emocionalmente. Ele matou a pessoa que ele mais amava com suas próprias mãos, o que intensificou seu vazio existencial e sua crise de identidade. Esse evento catastrófico o levou aos braços de Orochimaru, que viu em Kabuto uma alma perdida e vulnerável, pronto para ser moldada para ser um seguidor leal. Orochimaru o acolheu e lhe deu um novo propósito de vida, porém não de uma maneira altruísta. Ainda sobre a morte de Nono, Orochimaru explicou que Danzo estava dando a Nono fotografias falsificadas de Kabuto para que ela não o reconhecesse mais quando se encontrassem. Isso, por sua vez, permitiu que Danzo colocasse Nono e Kabuto um contra o outro sem que ele soubesse. Sob os cuidados de Orochimaru, Kabuto mergulhou em experimentos científicos e na busca pela imortalidade, seguindo os passos do seu mestre. Ele passou a tentar encontrar sua própria identidade através do poder, acreditando que ao acumular conhecimento e habilidades, finalmente ele descobriria quem ele realmente era.
Kabuto passou grande parte da vida tentando preencher o vazio deixado pela perda de Nonou e pela crise de identidade que o perseguiu desde a sua infância. Sua jornada é marcada pela busca incessante por um eu que ele nunca conseguiu definir, transformando ele de uma criança inocente e amorosa em uma figura sombria e manipuladora, até o ponto em que ele perdeu completamente a noção de quem ele realmente era. Neji Hyuga. Neji Hyuga, um dos personagens mais marcantes da obra, tem um passado também profundamente triste, marcado pela injustiça e pela dor. Nascido na família secundária do clã Hyuga, uma das famílias mais poderosas de Konoha, ele foi forçado a carregar um fardo que mudou sua visão sobre o destino e liberdade. Como mostrado na obra, o clã Hyuga possuía uma divisão rígida entre a linhagem principal, que liderava e controlava o clã, e a linhagem secundária, que servia e protegia a linhagem principal. Essa divisão criou uma hierarquia opressiva, e Neji, mesmo sendo um prodígio desde muito novo, foi forçado a aceitar seu lugar submisso. O evento que definiu o destino de Neji aconteceu quando ele ainda era uma criança. Seu pai, Hisashi Hyuga, era irmão gêmeo de Hiashi, o líder do clã e pai de Hinata. Embora gêmeos, Hisashi fazia parte do ramo secundário e por isso foi marcado com um selo amaldiçoado, uma técnica cruel que permitia que a linhagem principal pudesse controlar e punir a linhagem secundária. Esse selo não apenas limitava a liberdade de Hisashi, mas também condenava Neji a uma vida de servidão, pois ele também recebeu a mesma marca que seu pai. A tragédia veio à tona quando a Vila Oculta da Nuvem tentou sequestrar Hinata, a herdeira do clã principal. Durante o incidente, Hiashi matou o invasor para proteger sua filha, mas a Vila da Nuvem exigiu sua vida como compensação. Para evitar um conflito, o clã Hyuga decidiu sacrificar Hisashi no lugar de Hiashi, alegando que por serem gêmeos, suas vidas poderiam ser trocadas por trás dos olhos do inimigo. Hisashi acabou se sacrificando voluntariamente, mas o jovem Neji nunca soube a verdade. Para ele, o seu pai foi forçado a morrer em nome da linhagem principal, o que gerou um profundo ressentimento em seu coração. Neji passou a acreditar que seu destino estava selado desde o seu nascimento e que ele nunca poderia escapar de um fardo de ser um membro da linhagem secundária. Esse sentimento de impotência o levou a adotar uma visão pessimista sobre a vida, convencido de que o destino de uma pessoa nunca poderia ser mudado. Essas feridas emocionais se manifestaram em seu comportamento. Neji se tornou frio e calculista, guardando uma raiva silenciosa contra a família principal, especialmente contra Hinata, que ele via como um símbolo da sua própria opressão. Durante os exames Chunin, essa raiva veio à tona quando ele enfrentou Hinata durante a segunda fase do exame, demonstrando a profundidade de sua dor e sua crença no destino que não poderia ser mudado. No entanto, o encontro de Neji com Naruto na fase seguinte do exame mudou gradualmente sua perspectiva. A determinação de Naruto de desafiar o destino e superar qualquer obstáculo inspirou Neji a reavaliar suas crenças. Quando Neji finalmente descobriu a verdade sobre o sacrifício voluntário de seu pai, ele começou a entender que o destino não era algo completamente definido. Essa revelação abriu o caminho para o seu crescimento como pessoa, e ele passou a lutar pela liberdade e pelo direito de controlar o seu próprio destino. Naruto Uzumaki. O passado de Naruto, mesmo ele sendo o protagonista, é uma das histórias mais tristes e inspiradoras da obra. Desde o momento de seu nascimento, Naruto foi marcado pela tragédia. Filho de Minato Namikaze, o quarto Hokage, e Kushina Uzumaki, uma das remanescentes do poderoso clã Uzumaki, sua vida foi drasticamente alterada na noite do seu nascimento, quando a raposa de 9 caudas foi libertada pelo ninja mascarado, que descobriríamos ser Obito Uchiha, e assim atacou Konoha. Para salvar a vila e proteger o seu filho, Minato e Kushina se sacrificaram, selando Kurama dentro do Naruto. Mesmo sendo um ato heróico feito por Minato, isso condenou Naruto a uma infância de solidão e rejeição dentro da vila. O selo da 9 caudas fez com que Naruto fosse visto como uma ameaça pelos moradores da vila, que o culpavam pelos danos causados pelo ataque da raposa. Mesmo que Naruto não tivesse responsabilidade alguma pelos eventos que aconteceram, ele foi tratado como um excluído desde muito jovem. As pessoas da vila o evitavam, olhavam para ele com medo ou desprezo, e as crianças eram instruídas a manter distância dele. Isso fez com que Naruto crescesse sem amigos, sem família e sem o carinho dos moradores da vila. Naruto, ainda criança, não entendia por que ele era tratado de maneira tão cruel. Assim, ele buscava chamar a atenção de qualquer forma que ele pudesse, mesmo que isso significasse fazer travessuras ou se comportar de maneira rebelde. Seu desejo era ser reconhecido e aceito pelas pessoas ao seu redor. Esse vazio emocional fez com que ele sonhasse em se tornar o Hokage, acreditando que ao alcançar esse título, finalmente ele seria respeitado
e aceito por todos. O isolamento que Naruto enfrentou durante sua infância o deixou com uma profunda sensação de solidão e falta de pertencimento. Ele não tinha ninguém para guiá-lo e muitas vezes suas tentativas de se conectar com os outros eram recebidas com hostilidade. Mesmo assim, Naruto nunca deixou que essa dor o corrompesse. Apesar de toda a rejeição, ele manteve uma personalidade calorosa e um espírito inquebrável. Ao longo da sua jornada, Naruto descobriu que ele não era o único a sofrer. Ele encontrou outros personagens, como Gaara e Sasuke, que ainda falaremos nesse vídeo, reflexos da sua própria dor e solidão, que o ajudou a entender que sua força não vinha apenas do poder que ele herdou, mas da capacidade de nunca desistir. Kakashi Hatake. Um dos personagens mais enigmáticos da obra, Kakashi tem um passado marcado por tragédias profundas e perdas que moldaram sua personalidade fria e distante. Filho de Sakumo Hatake, também conhecido como Canino Branco de Konoha, Kakashi tinha uma infância promissora. Sakumo era um ninja lendário, altamente respeitado e Kakashi o admirava profundamente. No entanto, essa admiração foi quebrada de maneira trágica. Sakumo, em uma missão importante, escolheu salvar seus companheiros em vez de completar o objetivo da missão, que lhe resultou em um fracasso catastrófico. Em vez de ser elogiado pelo seu ato de compaixão, Sakumo foi severamente criticado pela vida e perdeu o respeito de seus companheiros. A pressão e a vergonha foram tão grandes que ele acabou tirando a sua própria vida, deixando o Kakashi devastado. A morte de seu pai, causada pelo desprezo da sua própria vida, marcou profundamente Kakashi, que passou a acreditar que seguir estritamente as regras era o único caminho para evitar o fracasso e a dor. Ainda muito jovem, Kakashi já havia se tornado um prodígio, se formando na Academia Ninja e sendo designado para a equipe de Minato, ao lado de Obito e Rin. Embora Kakashi fosse tecnicamente habilidoso e um líder talentoso, ele mantinha uma distância emocional de seus companheiros, priorizando sempre as regras e a missão acima de tudo, um reflexo do trauma que ele criou com a perda de seu pai. Mas a tragédia em sua vida estava longe de terminar. Durante uma missão na Terceira Guerra Ninja, Kakashi e seus amigos foram emboscados, e Obito acabou gravemente ferido, sendo esmagado por uma rocha depois de salvar Kakashi. Nos momentos finais de sua vida, Obito pediu que Rin transplantasse seu Sharingan para Kakashi, como um presente e um símbolo de sua amizade. Kakashi, que havia aprendido o valor da amizade tarde demais, ficou devastado pela perda de Obito, carregando a culpa por não ter conseguido protegê-lo. A dor de Kakashi se intensificou quando, pouco tempo depois, Rin também foi morta durante uma missão, mas dessa vez pelas próprias mãos de Kakashi. Rin, que havia sido transformado em um receptáculo para a besta de 3 caudas, forçou Kakashi a matá-la para impedir que a criatura destruísse Konoha. Mesmo contra sua vontade, Kakashi teve que tirar a vida de sua companheira, um ato que traumatizou profundamente e o fez carregar um imenso fardo de culpa. Essas perdas sucessivas fizeram com que Kakashi se isolasse emocionalmente e desenvolvesse um comportamento frio e indiferente, escondendo seus sentimentos sob sua máscara física e emocional. Embora continuasse a ser um ninja excepcional, o peso das mortes de seus amigos e de seu pai o perseguiu por anos. Ele frequentemente visitava o Memorial dos Ninjas, refletindo sobre as decisões que ele teve que tomar e as vidas que ele perdeu ao longo de sua jornada. Sasuke Uchiha. O passado de Sasuke Uchiha é marcado pela perda, vingança e solidão. Nascido no clã Uchiha, um dos mais prestigiados e poderosos clãs de Konoha, Sasuke viveu seus primeiros anos cercado de amor e orgulho por sua família. Ele cresceu admirando seu irmão mais velho, Itachi Uchiha, que era considerado um prodígio e orgulho do clã. Sasuke queria ser como Itachi e ganhar assim o reconhecimento do seu pai e líder do clã, Fugaku Uchiha. Apesar de sua vida aparentemente feliz, Sasuke sempre sentiu a pressão que tinha sobre ele de ele estar na sombra de Itachi. Ele se esforçou ao máximo para alcançar o nível do seu irmão, mas parecia nunca ser o suficiente. No entanto, Itachi era gentil com ele, e Sasuke o amava profundamente, vendo ele como o irmão ideal e seu maior herói, fazendo assim com que a relação entre os dois fosse a base da sua infância. No entanto, a vida de Sasuke mudou completamente em uma única noite, quando Itachi cometeu um dos atos mais chocantes da história do anime, o massacre de todo o clã Uchiha. Itachi assassinou friamente cada membro de sua família, incluindo seus pais, poupando apenas Sasuke. Aquela noite, Sasuke viu com seus próprios olhos o corpo de seus pais caídos, mortos pelas mãos de seu irmão. Esse trauma foi devastador para Sasuke, que não conseguia compreender por que Itachi, a pessoa que ele mais admirava e amava, havia feito algo tão terrível. Antes de deixar a vila, Itachi confrontou Sasuke e lhe revelou que ele poupou porque queria que ele ficasse mais forte. Ele encorajou Sasuke a odiá-lo, a buscar vingança e a matá-lo algum dia. Essas palavras e o massacre em si quebraram Sasuke emocionalmente. Ele foi consumido pelo ódio e pela vingança, jurando que a sua única razão de viver seria se tornar forte o suficiente para matar Itachi e vingar o seu clã. A partir desse ponto, Sasuke passou a viver uma vida de solidão, afastando-se de todos ao seu redor.
Mesmo sendo reconhecido como um ninja prodígio, ele nunca encontrou felicidade em seus sucessos. A amizade que ele desenvolveu com Naruto e Sakura enquanto fazia parte da equipe 7 não foi o suficiente para preencher o vazio deixado pela perda da sua família. Sasuke via assim todos os seus laços como temporários e sem importância diante do seu verdadeiro objetivo, a vingança contra seu irmão. Sua obsessão pela vingança acabou fazendo ele abandonar Konoha, traindo seus amigos e seu mestre Kakashi em busca de mais poder. Sasuke assim se aliou a Orochimaru, um dos inimigos mais perigosos da vila, em troca de habilidades que o ajudariam a derrotar Itachi. Com isso, ele se distanciou ainda mais da sua antiga vida, mergulhando cada vez mais no caminho da escuridão. Anos depois, Sasuke finalmente enfrentou Itachi e conseguiu realizar o objetivo de matá-lo. No entanto, ao descobrir a verdade sobre o massacre, a tragédia da vida de Sasuke se aprofundou ainda mais. Itachi, na realidade, havia sido forçado a matar o clã Uchiha por ordens dos líderes de Konoha, em um esforço assim para evitar uma rebelião que poderia ter levado à destruição da vila. O massacre foi um sacrifício que Itachi fez para proteger a paz, e ele suportou o ódio de Sasuke como parte desse sacrifício. Obito Uchiha. Obito Uchiha tem um passado marcado por sonhos despedaçados, perdas e um doloroso ciclo de ódio. Quando jovem, Obito era um garoto alegre e cheio de sonhos, que queria se tornar Hokage para ser reconhecido e proteger todos ao seu redor. Nascido no clã Uchiha, Obito não demonstrava grande talento como ninja, mas tinha um coração generoso e uma determinação inabalável, lembrando muito Naruto quando ele era jovem. Durante sua infância, Obito era frequentemente subestimado e considerado fraco, tanto pelos outros ninjas quanto pelos membros do seu próprio clã. No entanto, ele nunca desistiu de seus sonhos, principalmente por causa de seu amor por Rin Nohara, uma companheira de equipe pela qual ele tinha sentimentos profundos de amor. Obito também tinha uma rivalidade amigável com Kakashi, o prodígio da equipe, e embora fossem diferentes em habilidades e personalidade, Obito sempre acreditava que com esforço ele poderia alcançar o mesmo nível do seu rival. Tudo começou a desmoronar durante uma missão cruel na Terceira Grande Guerra Ninja. Obito, Kakashi e Rin foram enviados para destruir uma ponte estratégica. No entanto, a missão deu terrivelmente errado quando Rin acabou sendo capturado pelos inimigos. Determinado a resgatá-la, Obito convenceu Kakashi a ajudá-lo, mesmo que isso fosse contra a missão. Durante a sua tentativa de resgate, eles acabaram emboscados, e Obito fez um sacrifício heróico para salvar Kakashi, empurrando ele para fora do caminho de uma avalanche de pedras. Nessa tragédia, Obito teve metade do seu corpo esmagado, e acreditando que morreria, pediu que Kakashi cuidasse de Rin e aceitasse seu presente final, seu Sharingan. No entanto, o destino de Obito não terminou naquele momento. Ele foi resgatado por Madara Uchiha, um dos fundadores de Konoha e um dos ninjas mais poderosos da história. Madara acabou curando ele e o manipulou, mostrando a Obito um mundo onde a dor e o sofrimento eram constantes. Isolado em uma caverna e convencido que o sistema Shinobi era corrupto e fálido, Obito começou a mudar. O golpe final veio quando, após a sua recuperação, ele testemunhou algo que destruiu completamente sua fé no mundo. Ele viu Rin, a pessoa que ele mais amava, ser morta pelas mãos de Kakashi, o seu melhor amigo. O choque e o desespero consumiram Obito, que não sabia que Rin tinha sido transformada em um Jinchuriki e havia se sacrificado para proteger a vida. O que restava de bondade de Obito morreu naquele momento, e o garoto sonhador que queria ser Hokage foi substituído por alguém consumido pelo ódio e pela dor. Ele abraçou a filosofia de Madara e decidiu que o mundo precisava ser recriado, onde não haveria mais dor, perda ou mortes. Esse novo mundo seria construído através do Tsukuyomi infinito, o Genjutsu que colocaria todos os seres humanos em um estado de sono eterno. Com essa nova ideologia, Obito assumiu a identidade de Tobi e nos bastidores manipulou eventos globais, incluindo a criação da Akatsuki e a Quarta Grande Guerra Ninja. Ele se tornou um vilão que buscava destruir o mundo atual, não por maldade própria, mas por sua crença distorcida de que ele estava criando um mundo melhor, livre das dores que ele havia experimentado. Um dos personagens mais trágicos e complexos de Naruto, Gaara teve um passado profundamente marcado pela solidão, rejeição e uma luta constante contra sua própria existência. Nascido na Vila Oculta da Areia, Gaara foi escolhido antes mesmo de nascer para se tornar o Jinchuriki do Shukaku, o demônio de uma cauda. Seu pai, o quarto Kazekage, tomou a decisão de selar o Shukaku dentro de Gaara ainda no ventre da sua mãe, na esperança de criar uma arma poderosa que fosse proteger a vila. Esse processo, no entanto, trouxe consequências devastadoras para Gaara. Sua mãe morreu ao dar à luz a ele, amaldiçoando a vila e seu próprio filho com seu último suspiro. Desde o momento em que ele veio ao mundo, Gaara foi visto como um monstro, uma criatura perigosa por abrigar o poder destrutivo do Shukaku dentro de si.
Ele cresceu sem o amor e o carinho de uma mãe e sem a aceitação do seu pai, que via Gaara apenas como uma ferramenta militar. Gaara foi isolado pela vila inteira, temido e rejeitado por todos ao seu redor. As pessoas evitavam qualquer contato com ele e as crianças fugiam com medo, deixando-o completamente sozinho. A única pessoa que parecia se importar com Gaara era seu tio, Yashamaru, que cuidava dele e o tratava com um mínimo de bondade. Essa pequena fagulha de carinho era tudo que Gaara tinha, e ele se apegava a isso desesperadamente. Porém, o verdadeiro golpe em seu coração veio quando ele descobriu que até mesmo Yashamaru não o amava de verdade. Em uma tentativa de assassinar Gaara, Yashamaru revelou que seu pai, o Kazekage, havia ordenado que ele matasse Gaara por considerá-lo uma ameaça. Pior ainda, Yashamaru confessou que nunca o amou e que culpava Gaara pela morte da sua irmã, Karura. Esse momento destruiu completamente o pouco de esperança que Gaara tinha de ser aceito ou amado. Devastado pela traição do seu tio Yashamaru e pela rejeição do seu próprio pai, Gaara foi consumido pela dor e pelo ódio. Ele passou a acreditar que sua existência só tinha valor se ele se mantivesse vivo por si mesmo, eliminando qualquer um que tentasse machucá-lo. Gaara adotou uma filosofia sombria, gravando o kanji para amor em sua testa como um símbolo da sua decisão de amar apenas a si mesmo e se tornar assim uma arma de destruição. Ele transformou seu sofrimento em uma força implacável e se tornou uma figura temida até mesmo dentro da sua própria vila. Gaara cresceu acreditando que estava destinado a ser um monstro solitário, incapaz de criar laços com alguém. Seu papel como Jinchuriki o tornou instável e ele frequentemente lutava para controlar o poder do Shukaku, que o corrompia e alimentava sua fúria. Sua solidão era tão profunda que ele chegou a acreditar que a única maneira de justificar sua existência era matando os outros, provando que sua vida tinha significado ao tirar a vida de outras pessoas. No entanto, tudo mudou quando ele conheceu Naruto Uzumaki, um garoto que, assim como ele, carregava o peso de também ser um Jinchuri. Naruto, ao contrário de Gaara, conseguiu encontrar amigos e um propósito, e isso chocou Gaara. Durante a batalha entre eles, Naruto mostrou a Gaara que, apesar de todo o sofrimento, ele poderia encontrar um caminho diferente, um caminho onde ele poderia se conectar com os outros e ser aceito. Esse encontro com Naruto foi o ponto de virada para Gaara. Ele começou a questionar seu próprio caminho e aos poucos abriu seu coração para a possibilidade de redenção e mudança. Com o tempo, Gaara se tornou um líder respeitado, sendo nomeado o 5º Kazekage da Vida da Areia e protegendo a mesma vida que um dia ele rejeitou. Assim, ele passou de um garoto consumido pelo ódio e pela solidão a um líder forte e compassivo, que finalmente encontrou um propósito maior em proteger aqueles que o temiam. Nagato Uzumaki. Nagato, mais conhecido como Pain, é um dos personagens mais trágicos de Naruto, com um passado marcado pelas guerras, perdas e pela busca por paz em um mundo repleto de sofrimento. Nascido na Vila Oculta da Chuva, Nagato desde cedo enfrentou a brutalidade das guerras. Sua infância foi devastada quando, durante um conflito entre Konoha e o Hagakure, seus pais foram mortos diante de seus olhos por ninjas de Konoha, que confundiram sua família com os inimigos. Desesperado e tomado pela dor, Nagato despertou o lendário Rinnegan, o Donjutsu dos deuses, matando assim os assassinos de seu pai sem nem mesmo perceber. A morte de seus pais deixou Nagato órfão, forçando ele a vagar pelas ruínas da sua vida destruída pela guerra. Ele passou assim a viver nas ruas, sem comida e sem abrigo, até que ele foi encontrado por outros 2 órfãos, Yahiko e Kona, que se tornaram seus primeiros e únicos amigos. Juntos, eles lutaram para sobreviver, buscando comida e se protegendo dos perigos constantes da guerra. Essa luta pela sobrevivência criou um forte laço entre eles, e Yahiko, o líder natural do grupo, sonhava em trazer a paz ao mundo devastado pelo conflito. A vida de Nagato começou a mudar quando os 3 órfãos foram encontrados por Jiraiya, um dos 3 Sanins lendários de Konoha, que decidiu treiná-los e ensiná-los a se defenderem. Sob os cuidados de Jiraiya, Nagato começou a desenvolver suas habilidades e entender melhor o poder dos seus olhos, o Rinnegan, um Dojutsu que, segundo as lendas, pertencia ao Sábio dos 6 Caminhos, o criador do ninjutsu. Durante esse período, Nagato formou uma nova esperança de que ele, junto com seus amigos, poderia mudar o mundo e acabar com a dor que ele e tantos outros sofreram. Após a partida de Jiraiya, Nagato, Yahiko e Kona fundaram a tão conhecida Akatsuki, que inicialmente tinha como objetivo unir os ninjas e lutar pela paz sem o uso da violência. A Akatsuki cresceu em influência e começou a ser vista como uma ameaça pelos líderes de Amekakure, que estava sob o controle do ditador Hanzo da Salamandra. Com medo do poder crescente da Akatsuki, Hanzo elaborou uma armadilha sequestrando Kona e forçando Nagato a fazer uma escolha impossível. Ou ele matava Yahiko, ou então Kona morreria. Nesse momento trágico, Yahiko, determinado a proteger
proteger seus amigos e a causa pela qual eles lutavam, tirou a sua própria vida, forçando Nagato a assistir seu melhor amigo morrer em suas mãos. A morte de Yahiko quebrou Nagato de uma forma irreparável. Ele, que já havia experimentado a dor de perder seus pais, agora via seu melhor amigo morrer por causa de um mundo cruel em que eles viviam. E assim, esse evento transformou completamente a sua visão sobre o mundo. Tomado pela dor e pelo desespero, Nagato usou seu Rinnegan para matar Hanzo e seus homens, assumindo o controle de Amigakuri. Com o coração endurecido e a alma consumida pela tristeza, ele abandonou sua antiga crença de que a paz poderia ser alcançada sem violência. Assim, Nagato adotou o nome de Pen e desenvolveu uma nova filosofia. A verdadeira paz só poderia ser alcançada através do sofrimento. Ele acreditava que ao fazer o mundo experimentar uma dor tão devastadora quanto a que ele sentiu, as nações assim finalmente se uniriam em paz, temendo um poder maior. Pen então reformulou a Akatsuki, transformando ela em uma organização militar que buscava reunir todas as bestas com caudas para criar uma arma de destruição massiva, com o objetivo de forçar a paz global através do medo. Ele se via como um deus cujo papel era trazer a justiça divina a um mundo que só conhecia a guerra e o ódio. Sua dor e desilusão o fizeram acreditar que a paz verdadeira só viria quando todos sentissem o mesmo desespero que ele experimentou ao perder tudo que amava. No entanto, a trágica história de Nagato encontrou um ponto de redenção quando ele enfrentou Naruto. Naruto, que havia também sido aluno de Jiraiya, assim como Nagato, compartilhou com ele a mesma dor de perder pessoas queridas e de viver num mundo marcado pela guerra. Mas em vez de ceder ao ódio, Naruto manteve a esperança e a crença de que a paz ainda era possível. A determinação de Naruto e sua capacidade de perdoar aqueles que lhe causaram grande dor fizeram com que Nagato relembrasse os ideais que ele havia abandonado após a morte de Yahiko. Movido pela fé de Naruto em um futuro melhor, Nagato tomou a decisão de sacrificar a sua própria vida para reviver todos aqueles que ele havia matado durante seu ataque a Konoha. Seu último ato foi um gesto de redenção, na tentativa de corrigir os erros que ele cometeu e restaurar um pouco da esperança que ele havia perdido ao longo da sua vida de dor. É isso, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Obrigado de coração você que ficou até aqui. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like e se inscrever no canal para você sempre acompanhar os conteúdos novos que eu venho trazendo aqui no canal toda semana. Comenta aí qual desses passados você considera o mais triste e também algum personagem que ficou de fora dessa lista que também possuía um passado trágico. Eu vou indo nessa, te espero no próximo vídeo. Até lá, valeu!